Mas o que é legal é que a lenda da loira do banheiro tem casa, tem a casa dela. Tem a eu fui na casa dela, né? Eu fui na casa da loira do banheiro, é lá em Guaratinguetá. E você foi nessa de Guaratinguetá? É que tem várias versões, mas a de Guaratinguetá é que eu mais gosto. Pra mim é eu bato, se eu sou o presidente, eu bato como oficial. A loira do banheiro oficial é de Guaratinguetá. É de Guaratinguetá, não tem dúvida, né? Fantasma normalmente trabalha na escala o quê? 7x1? 7 por... Não sei, deve por 1, deve 666 por 1. Ela. É 666 por 1 é ótimo. E ela tem casa, né, que ela morou, e tem a sepultura dela lá em Guaratinguetá, que eu ainda não visitei. Isso é um pecado falar isso. Mas a Maria, é Maria Augusta, né, o nome dela, falam de que ela Oliveira Borges. De Oliveira Borges. Ela não, pelo que falam, ela não era loira, ela era meio ruiva, ruivinha, né, cabelo meio curto, assim. Cabelo curto, ondulado, crespo, né? E aí, pelo que eu sei da história, é que o Thiago sabe bem mais detalhes, mas quando eu fui lá na casa dela, que hoje é o Instituto Conselheiro Rodrigues Alves, né? É uma escola. E tem adolescentes estudando lá. E aí, quando eu descobri que era em Guaratinguetá, que existia uma casa física da loira do banheiro, porque a gente sempre ouve falar da loira do banheiro como o quê? Como o ritual que a gente fazia na escola, né? Então a gente ia lá, você já fez o ritual da loira do banheiro? Dava descarga. Dava descarga, jogava um fio de cabelo, falava 3 palavrões pra irritar ela, dava 3 descargas, ou chutava, tem várias versões, né? Ou chutava o vaso e tal. Essa é a verdadeira loira do banheiro. A verdadeira loira. O cabelo comprido, pois né? Eu também. Aquele cabelão. É que a gente tem a imagem da Samara Morgan, do chamado, como... Mas ela... Quando eu fui lá na casa dela, que foi a casa dela, é um instituto de ensino e tal, tem adolescentes que estudam lá, e tem o banheiro original, onde ela era invocada, que é um banheiro... É engraçado que é um banheiro de meninos. Não é um banheiro de meninas. Os meninos iam lá, sabia que ela morreu aqui? Vamos invocar ela. E ficavam tentando invocar a loira do banheiro. E aí e é engraçado porque aqueles banheiros antigos e tal, e tem apenas um espelhinho e tal. Mas a história da loira do banheiro, né, Thiago, é uma história trágica também, porque ela casa muito cedo com o cara, né? A loira do banheiro é sensacional, porque na verdade ela era filha do Visconde de Guaratinguetá. Ela se casa com um cara importantíssimo, assim, um jurista, político super influente, chamado Conselheiro Dutra. Ela tem 14 anos, ele tem 36, se eu não me engano, é mais de 30 anos. Claro que ela não queria casar, mas de 14 anos. Casamento arranjado. O pai dela morre 3 anos depois. Sabe quem que arranja o casamento da loira do banheiro? Essa é a melhor parte, eu amo essa parte. É o marido da princesa Isabel, o Conde Du. Nossa. É o cara que arranja o casamento da loira do banheiro. Você tem noção como que a história sobrenatural se mistura com a história do Brasil? Total. A princesa Isabel foi quem assinou a Lei Áurea em 1888, libertou os escravizados. E aí, o que acontece? Bom, o Conselheiro Dutra foi governador do estado de São Paulo. Só pra você entender, o governador do estado de São Paulo foi casado com a loira do banheiro. É esse o grau do no universo. A intersecção. E aí o que acontece? Ela foge, depois que o pai dela morre, o Visconde de Guaratinguetá, que chama Chico Pintor, vai pra França, e a galera fala, pelo amor de Deus, Maria Augusta, volta pelo menos pra separar do cara. E aí você já viu escândalo. Você já viu uma mulher, uma Maria Augusta, que não vou ficar casada com esse cara, eu vou embora. Né? Então, que não aceitou, né? Exatamente. Aí ela volta pra cá, desfaz o casamento, volta pra França, só que ela pega raiva lá. Raiva humana, morre na França. A mãe pede pra embalsamar o corpo dela. Então há esse embalsamamento do corpo, transladam pra Guaratinguetá. Navio, né? Ela vem de navio pra cá. A casa, que era a maior casa da cidade, que é a casa dos Viscondes. Na casa dos Viscondes, a mãe coloca ela num aposento, embalsamada, não enterra ela. E aí falam que as primeiras aparições dela são exatamente nessa redoma de vidro. Ela tenta sair, porque falam que raiva tem hidrofobia. Medo de água, né? E não consegue beber, então você tem sede e não bebe água. E aí ela tentava sair, talvez aí até a relação com privada, com pia que liga, com torneira que liga. Com privada que dá descarga, por isso que vem muita água, é pra irritar ela, alguma coisa assim. Alguma coisa do gênero. E aí o que acontece? Ela fica nesse aposento até que a mãe tem um sonho com ela, e nesse sonho ela fala, mãe, pelo amor de Deus, me enterra, cara. Para, que isso, me deixar aqui. E aí a mãe constrói uma capela super bonita no cemitério, chama Senhor dos Passos, sepulta ela lá, e em 1919 tem um incêndio na casa, porque a casa, como era maior, era uma mansão,
a maior casa de Guaratinguetá, vira a escola pública da cidade. Não, e é lindo, assim. Então, tem uma escadaria. Essa é a razão dessa assim, relação da escola com a loira do banheiro, porque ela era a casa dela. Sim. E a primeira aparição dela nessa escola é nesse lugar que provavelmente era o quarto que ela ficou exposta. 2 alunos fogem da aula, entram nesse aposento que tinha um piano, que era da Maria Augusta. Uhum. Tudo fechado, tudo escuro. Um feixezinho de luz ilumina o piano. Começa a tocar sozinho. Os moleque quase infarta, sai correndo, gritando. E aí começa a história a partir disso. A história foi tão louca da Maria Augusta que o diretor da escola começou a ficar... Cansou, né? Ele cansa. Ninguém queria estudar, ninguém queria estudar no começo da tarde, do final da tarde, começo da noite. Funcionário não queria, ele chama para ter uma reunião. E quando vai começar, eu chamo todos os funcionários, quando vai começar a reunião, cai um lustre em cima da mesa dele, acabou a reunião. Acabou. Ela realmente existe, né? Ela realmente... E você para pra pensar que tem a casa dela, entendeu? Você pode ir lá no banheiro, olhar, tem o túmulo dela com essa fotinho que a gente viu aí. Sim. Então, quer dizer... Exatamente essa foto. É uma lenda urbana que existiu, cara. Claro. A experiência humana para transformar isso numa história fantasmagórica, ela é um contorno interessante. E é uma experiência de uma pessoa. Não precisa provar que o fantasma é real, mas a história da menina aconteceu mesmo. Ela foi mesmo. Tudo que a gente tá falando é regular. Eu acho muito louco isso. Cara, a loira do banheiro foi casada com o governador do estado de São Paulo. Você imagina isso? A coisa mais louca do mundo, você imaginar. Isso não tem dúvida de que isso aconteceu. Isso aconteceu mesmo. É documentado. Aliás, tem um livro muito bom de um amigo chamado Diego Amaro, pesquisador, historiador de Guaratinguetá, que conta essa história com documento, com muita perfeição. E os cemitérios são fontes inesgotáveis desse tipo de história. Então, uma história que eu gosto, falo perto da cidade, perto de Avaré, que é a história da Ana Rosa, que é uma menina... Essa história é brutal, também cara. É muito louca a história. A Ana Rosa era uma moça super doce, morava em Botucatu, e se conheceu um cara chamado Chicuta, que era carreiro, levava boi de um lado pro outro. Foi super gentil com ela no começo, tá? Eles começaram a namorar, casaram, foi embora pra Avaré. Só que lá ele se transformou num psicopata, trancava ela, agredia ela, violentava ela. Quando ele ia seguir com as tropas, trancava ela dentro de casa, só abria quando voltava. Cárcere privado e tudo. Tudo. E aí um dia ela se cansa, tem um cara da fazenda lá, um funcionário que ajuda ela a fugir pra Botucatu, porque ela tinha parente em Botucatu. Em Botucatu eles chegam meio de noite, tá tudo fechado, a única luzinha acesa, luzinha vermelha da zona, vão até lá, ela pede guarida pra Fortunata, que era a cafetina, e aí ela fica lá, ela fala, eu conheço sua tia, ela costura pras meninas daqui, fica aqui e a gente vai encontrar ela amanhã, a gente sai atrás dela e aí você vê o que quer fazer. No final, o cara volta de viagem, não acha a mulher lá, pressiona a galera, falam que ela tinha arranjado a ajuda de um dos funcionários lá, que era um homem escravizado até da época da escravidão, isso, que tinha ajudado ela. Pressiona o cara fala que... Ele mata ele, o cara, depois, mas pressiona o cara, fala que ela tá em Botucatu, ele chega em Botucatu, começa a perguntar se alguém viu uma moça com a descrição dela, e a galera fala, tá lá no bordel. Imagina um cara possessivo, a mulher no bordel, ele vai lá babando, toma uma coça das mulheres, da cafetina, das prostitutas, e ele fica ensandecido, contrata 2 matadores. E aí o plano deles qual que era? Ele sabia que ela não ia ficar muito em Botucatu, tinha parente no Paraná, e o plano dele é o seguinte, pegar um desses matadores, ir até o bordel, como se fosse um cliente mesmo, e falar que, eu tô com uma tropa, vou levar uns bois pro Paraná, tal, fazer com que ela ouvisse essa informação, ela ouvindo talvez se interessasse. Eles não iam contar pra ela, né? Eles iam contar. Falar, tipo, de longe pra ela ouvir de rabo. Aí ela falou assim, você vai para Paraná, voou, você quer que eu te leve? Por favor, me ajuda. E aí ele fala, beleza, no dia combinado, ele passa pra pegar ela, seguem no lugar que chama Rio Lavapés, e eles são interceptados. Essa moça, ela é morta, ela é esquartejada viva. Os caras cortando os pedaços dela, ela viva, e tem uma mulher que vê. E aí eles são acusados, o corpo dela é encontrado no dia seguinte, espalmado, sabe igual abre peixe assim, Sei. em cima de um espinheiro,
coração com uma faca, que era um, Cara, era símbolo de... Um monstro, né? Um símbolo de traição na época. E aí começa o primeiro contato com o sobrenatural, é isso, porque falam que quando o corpo dela é recolhido pela polícia e levado pra cidade, ele não tem cheiro de sangue, não tem cheiro de decomposição, tem cheiro de rosa. Já É o mesmo começa cheiro que aí. sentem quando ela é exumada para levar pro cemitério novo. Ela foi sepultada no cemitério da igreja, depois no Torre das Cruzes lá. E aí o que acontece? Bom, esses caras são processados, o Chicuta e o Costinha não são condenados, são libertos por pela aquela teoria Da honra. da honra, de legítima defesa da honra. O único que vai preso é o Hermenegildo, que era filho de um casal de escravizados, era negro, foi o único, não que ele não merecesse ser preso, mas foi o único que foi em cana. E aí começa a parte que é muito maluca, que pra mim daria um filme, que é a Ana Rosa começa a se tornar, depois disso, a milagreira das mulheres violentadas, porque o Hermenegildo morre um mês depois, na cadeia de varíola. O Costinha, poucos dias depois, cai uma árvore, corta uma árvore, cai uma árvore em cima dele, mata ele esmagado. E o Chicuta vai arrumar uma roda de carro de boi, embaixo do carro de boi, pesadíssimo, o carro de boi anda e corta a cabeça dele. Ou tem duas versões, que ele passa aqui também e corta Esse ele é mais no legal. meio. Aqueles. E aí ele tenta colocar de volta as vísceras assim na lama. Então ela acaba virando uma milagreira que ajuda mulheres agredidas. É engraçado.